Oi, eu sou Dri, seja bem-vindo. O livro dos mortos da Meili foi encontrado em Taigueta, e isso causou um alvoroço entre os membros de ambas as facções. Quem também sentiu essa turbulência foi o Subaru, mas por um motivo diferente dos demais. Ele tem plena noção de que foi ele quem matou a Meili por algumas coisas que ele analisou na hora que viu o corpo dela. Ele se ofereceu para ler o livro dela e só teve a confirmação de quem era o assassino, mas ele decidiu que daria continuidade ao seu plano de ler o livro dos outros, assim descobrindo quem era Natsuki Subaru de verdade. Ele aproveitou que estava todo mundo dormindo e voltou para o ambiente onde matou a Meili para melhor esconder o corpo dela. Mas ao chegar lá e perceber que o corpo dela sumiu, uma voz o surpreendeu, o acusando de ser alguém se passando pelo Subaru verdadeiro. Aquela que o acusou era a Han, e por alguma razão, ela tem certeza do que está falando. Partindo daqui, nós veremos o que ela tem planejado. Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Confere a descrição, que um dos links vai ser o meu LivePix e outro para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. E termina hypando o vídeo. Agora vamos pro resumo. A Han tinha acusado ele de ser alguém se passando pelo Subaru. Ouvir aquela voz tão de repente assustou o Subaru. Mais ainda, o olhar dela era sufocante. Ele estava muito procurando por uma desculpa que poderia usar para justificar estar ali no meio da noite, mas ele não conseguiu pensar em nada. Na real, ele só conseguia pensar que foi pego. Todos tinham ido procurar o corpo da Meili, mas quando a verdade super conveniente de que o corpo dela não foi encontrado chegou aos ouvidos dele, o Subaru simplesmente acreditou. Essa situação que ele estava agora, o Subaru já tinha visto na TV. O assassino bola um plano perfeito, mas quando tudo parece estar dando certo, o assassino é pego por ter voltado ao local do assassinato. Ele pensava que isso não fazia sentido quando via, mas agora ele estava sentindo isso na pele. A Han vê que ele não está tentando negar nada, e diz que isso é ele admitindo ter sido pego, e diz que ele fez um trabalho preguiçoso. O Subaru pergunta o que ela quis dizer com isso, e a Han diz que a atuação dele foi ruim, porque a primeira a notar algo estranho nele foi a Emilia. O Subaru relembrou a Han chamando ele de farsa, e a tremedeira que ele estava sentindo de repente parou. Afinal, a sua emoção foi substituída. Agora, ao invés de medo, o seu coração só sentia sede de sangue. A Han diz que o Subaru foi visto quando saiu do quarto, e enquanto dizia isso, ela fez um gesto de botar o indicador na frente da boca, um sinal de silêncio. E coincidência ou não, era similar ao sinal que o Subaru fez para Patrasha ao sair do quarto verde. A possibilidade do "você foi visto", que ela disse ter sido literal, talvez seja bem alta. O Subaru parte para cima da Han e estava pensando em matar ela também. Agora que a Meili já foi, o que seria mais uma morte na conta? Ele pensou. Agora que ele tinha a mente de um assassino profissional por causa da Meili, ele podia perceber que o equilíbrio da perna da Han, da perna esquerda, estava ruim. Mas antes que ele chegasse nela, uma jaula de gelo surge ao seu redor, o prendendo completamente. De trás da Han, a Emilia surge, e com tristeza nos olhos, diz que seria melhor se tudo não passasse de um mal-entendido. A Emilia pergunta o porquê daquilo, mas o Subaru não responde nada. Ele tinha uma justificativa para tudo aquilo, mas mesmo que ele diga, ninguém vai acreditar nele. A Han diz que é inútil fazer perguntas, já que ele nem deve responder a verdade. Mas a Emilia diz que o Subaru ainda é o Subaru. Mas tanto a Han quanto o próprio Subaru pensam que aquele jeito de pensar é errado. O Subaru pergunta o porquê dela tentar confiar nele ainda, sendo que foi ela quem descobriu ele primeiro. E também pergunta o que fez ela desconfiar dele. Mas a Han corta a conversa, e pergunta se o Subaru vai decidir falar depois de um pouco de dor. O Subaru provoca, dizendo que seria necessário um profissional se elas quisessem trabalhar na tortura. A Han diz que apesar de não gostar de infligir dor, tortura é a especialidade dela, mas a Emilia se interpõe. Ela imaginou que a situação poderia chegar a esse ponto, e por isso decidiu ir junto. A Han cita os acontecimentos de Pristela, e fala que aquele Subaru deve ser aquele arcebispo que é capaz de mudar de forma. Aquelas palavras causaram repulsa no Subaru porque nas memórias da Meili havia a lembrança de um momento em que alguém dividiu o corpo dela em uma dúzia de sapos. O terror de jamais voltar ao normal, e a estranheza de sentir todas as partes da própria consciência pulando em direções diferentes, foi o que fez a garota agradecer à mãe por ter feito ela voltar ao normal, e também foi o que fez ela decidir nunca desobedecer às ordens dela. A Han insistiu que elas fizessem ele falar onde estavam o Subaru verdadeiro e a Meili. Aquela frase confundiu o Subaru. O corpo da Meili não tinha sido encontrado. Ele só foi descoberto porque estava agindo diferente do Subaru que elas conheciam. Então quem tinha sumido com o corpo da Meili? A Emilia insiste que elas não poderiam decidir se aquele Subaru era falso ou não. Afinal, aquele Subaru ali era... Antes que ela terminasse a frase, o Subaru interrompe e diz que perdeu as memórias. Aquela frase pegou a Han de surpresa, mas logo ela voltou ao normal. E dessa vez, uma fúria anormal tomou conta da expressão dela. A Emilia acredita no que ele disse e isso irrita ainda mais a Han. Ela pergunta se a Emilia tá falando sério e diz que não existe razão para acreditar no que ele disse. Mas a Emilia diz que a razão para acreditar era todo o tempo que eles passaram juntos.
Aquela frase foi um golpe forte na desconfiança da Han. Ficou muito claro no olhar dela que ela também acreditava nas palavras dele. Mas e a Ren? Essa frase fez a Emília vacilar. A Han aproveitou esse vacilo e tentou chutar ela, mas a Emília recuou um pouco e desviou. A Han avança, agarra o pulso da Emília e joga ela para longe. A Emília caiu em pé, mas o pé dela pisou no sapato que a Han tinha tirado, o que fez a Emília escorregar. A Han se aproximou da jaula e apontou a varinha na cara do Subaru. Me diga que você esqueceu da Ren mais uma vez, usando essa voz, vestindo esse rosto. A raiva dela era tanta que ela estava rangendo os dentes. As palavras não surgiram. Quem sabe se fosse Natsuki Subaru, ele poderia cessar as lágrimas dela. Mas ele não estava mais lá. A Emília gritou para ela parar, mas a Han não deu ouvidos. Ao ver que não teria uma resposta, a garota de cabelo rosa disparou. A nuca do Subaru acertou a barra de gelo e ele desmaiou. Quando ele acordou, ele percebeu que estava com o ombro deslocado, e a Emília e a Han não estavam mais lá. O Subaru também estava fora da jaula, e analisando bem, ele viu que dava para sair se forçasse um pouco e deslocasse o ombro. Ele ter saído deve ter sido o que causou aquilo no seu ombro. Ele olhou ao seu redor e... Natsuki Subaru esteve aqui. Ele viu as paredes esculpidas grosseiramente. De canto de olho, ele percebeu o pedestal de pedra quebrado, indicando que foi isso que ele usou para esculpir aquilo. Hã? Que diabos é isso? Que quarto horrível. O que você fez com este lugar, hein? A atenção do Subaru estava totalmente focada nas escritas da parede, mas ouvir aquela voz trouxe terror a ele. Afinal, o que Rei de Astria estava fazendo ali? O Subaru tinha tantas perguntas. A mente dele estava uma tempestade de dúvidas naquele momento. De repente, o Rei de agarra o braço do Subaru e põe ele de volta no lugar. O Rei de pergunta onde estão os outros. Ele está pensando em deixar a torre, mas antes ele precisa de comida e água. O Rei de percebe alguma coisa e começa a correr. O Subaru vai atrás e logo eles chegam na escada espiral. Lá embaixo, o Subaru vê vários monstros cobertos de chamas, metade humano, metade cavalo e com um chifre no lugar da cabeça. O Rei pergunta que tipo de Maju era aquele, mas o Subaru também não sabia, já que o único que ele se lembrava de ter visto foi o Myokuso. No meio das criaturas, o Júlio estava lá, tentando enfrentar todos eles. O Subaru pergunta o que o Rei vai fazer, mas ele reclama que o Subaru só sabe fazer pergunta. O Ruivo diz pro Subaru tentar fazer algo inesperado ao invés de só ficar perguntando. O amigo dele tá cercado por aquelas criaturas e o Subaru tá lá, parado. O Ruivo diz que é por ser tão fraco e não ter muitas opções que o Subaru é tão bom em inventar desculpas. Aquela era a lógica dos fortes. Mas esse tipo de pensamento não ia funcionar pro Subaru. O Rei pula no meio dos bichos e pousa em cima de um deles. Aqui, a atenção de todos que estavam lá embaixo se voltam para ele. O Julius pergunta o porquê dele estar ali, mas o Rei não dá a mínima. Corta um dos Majus e diz que vai continuar o teste do Julius. O Julius fica indignado que ele vai fazer isso com tanta coisa acontecendo na torre, mas o Rei não liga para isso também. Ele acerta um chute tão forte que o impacto do corpo do Julius fez a torre tremer. Os Majus foram para cima do cavaleiro. O Julius desvia deles e aponta a mão para a horda, e nada acontece. O Rei surge entre os Julius e os centauros, e dá um golpe com os jachis que ele estava segurando no vento, fazendo com que uma dúzia de centauros saiam voando e sejam destruídos. O Subaru estava assistindo tudo de cima. Ele percebeu quão forte era o Julius. A diferença de poder entre ele e o Subaru era abissal. O Subaru não queria conseguir aproveitar uma brecha para matar o Julius. Ele nunca seria capaz de ler o livro dos mortos dele. Mas a Meili na cabeça dele diz que essa é a chance perfeita para deixar ele morrer. Bem na hora que ela disse isso, outro centauro foi para cima do Julius e iria o acertar por trás. Ele iria morrer e o seu livro apareceria em Taigueta. Mas o Subaru gritou para o Julius que tinha algo atrás dele, o que fez com que o Julius desviasse do ataque. O cavaleiro aponta a espada para o Subaru e diz para ele tomar conta da Anastácia, o que faz com que o Subaru comece a correr. O Rei observa aquilo e nota uma certa diferença no Subaru. Depois de correr, o Subaru encontra a Beatrice e a Erídina, e o Subaru percebeu o olhar suspeito da mulher. O Subaru fala que a Beatrice já deve ter escutado sobre o que ele disse para Emily e para Han, mas a Beatrice diz que eles não têm tempo para isso agora. Ela pega na mão dele, mas a Erídina não gostou nada daquilo e apontou o dedo para a cabeça dele, como se o indicador dela fosse uma arma. Mas a Beatrice se pôs no caminho para proteger ele. A Erídina relembra a Beatrice do que a Han disse, que aquele não é o Subaru. A Beatrice diz que consegue sentir o contrato deles quando o toca, mas o Subaru joga a Beatrice para longe e diz para a Erídina que tá desistindo, dizendo que essa torre já era. A Erídina pergunta retoricamente se ele já cumpriu o objetivo dele. O Subaru fica confuso com isso, mas ela diz que ele tá se fazendo de burro. Ela diz que o objetivo dele era a bruxa no santuário, e é por isso que ele decidiu se revelar. Mas o Subaru não se importa com nada do que ela disse, e diz que esse mundo já não tem mais salvação. A Beatriz fica espantada com essa frase.
Ela pergunta o que tem com o Subaru. Não é do feitio dele dizer essas coisas. O Subaru pergunta o que ela quis dizer com aquilo, mas a Irídina diz que aquilo ainda é uma mentira terrível. O Julius foi esquecido, a Han esqueceu a irmã, e mesmo assim o Subaru insiste nessa atuação cruel. Mas essa fala dela faz o Subaru explodir de raiva. Ele pergunta se ela realmente acha que tudo aquilo era uma atuação. Se fosse para escolher alguém, era bom ter escolhido alguém melhor, ele disse. Ele tinha perdido tudo. O Subaru estava indo para casa e de repente ele estava em outro mundo. Ele não conhecia nenhuma daquelas pessoas que estavam na torre. Ele até estava animado por ter a chance de recomeçar em outro mundo, mas essa animação acabou rápido. Ele diz que chegou ao limite em algum momento. O Subaru se abaixa e pede perdão por ter tomado decisões ruins. E enquanto isso, a Beatrice e a Irídina observam aquilo, paralisadas com o choque. Mas a Beatrice se aproximou e começou a fazer carinho nele. Mas a Irídina ainda não confiava. A Irídina diz para Beatrice ficar com ele enquanto ela ia se encontrar com o Julius, mas o Subaru impede ela de ir. A Irídina pergunta o porquê daquilo, e o Subaru diz que foi pedido do Julius, e de repente, luzes começam a brilhar por trás da Irídina. Eram os olhos de algo. A criatura era grande. Tinha uma cor escura que se disfarçava com as sombras do corredor, um par de pinças grandes e um ferrão cuja ponta começou a brilhar intensamente. E o pior de tudo, aquela luz foi disparada. Mas antes que fossem atingidos, a Beatrice se põe no caminho e grita EMT incompleto. O Subaru sentiu algo sumir do seu corpo e uma barreira ao redor deles foi formada. A Irídina acabou perdendo o equilíbrio e caiu em um buraco que o tiro formou. Mas antes que ela caísse para a morte, o Subaru agarrou o braço dela. A Irídina pede para ele parar de fazer coisas imprevisíveis, mas o Subaru diz que aquilo foi só reflexo, o que faz a Irídina pensar que esse é o tipo de coisa que o Subaru diria. A Irídina aponta o dedo para o teto, e ao olhar para onde ela apontou, o Subaru viu a criatura que parecia um escorpião andando no teto. A Irídina fala Eldwald, e um tiro de luz sai da ponta dos 5 dedos dela. O escorpião perdeu uma das suas pinças com esse ataque e fugiu, mas a Irídina estava desesperada, então continuou a mandar ataques sem parar. O Subaru mandou ela parar já que o bicho tinha fugido e puxa ela para fora do buraco. Ela se acalma e desaba, apoiando o corpo no Subaru. A Irídina se afasta do Subaru e diz que um dos problemas é ele próprio. A Irídina pergunta o porquê dele ter salvado ela, e o Subaru repete a resposta. Foi só reflexo. A Irídina diz que isso talvez seja da natureza dele. As duas decidem que seria melhor fugir dali, o que confunde o Subaru. A Beatrice pergunta se ele lembra de quando tirou ela da biblioteca, e ele diz que não. Mas ela diz que tá tudo bem. Mesmo que ele tenha esquecido, ela vai sempre se lembrar do que ele fez por ela e vai fazer de tudo para que ele recupere as memórias. Eles começam a caminhar e o Subaru nota a pinça do escorpião tremendo. E então, uma luz surge. Pouco tempo depois, o Subaru estava tentando levar a Irídina para longe. E mesmo sem conseguir abrir os olhos, ela pede para que ele deixe ela e fuja. Ela pergunta se não devia ser a Beatrice ao invés dela, a pessoa que o Subaru devia estar tentando proteger. Mas ela já não estava mais lá. Ela se foi. No momento em que a luz explodiu, a Beatrice se pôs na frente do Subaru, protegendo a cabeça e o peito dele. Ele nem sequer pôde falar algo para ela. A última coisa que ele viu antes dela desaparecer foi a expressão de alívio e de amor que ela tinha na face. Tudo isso por ele. A Irídina também foi pega na explosão. As pernas dela tinham sido destruídas. Logo ela morreria. O Subaru pega uma pedra para acabar com a dor dela, mas ele não consegue fazer isso. Vendo isso, a Irídina pede desculpas por ter duvidado dele, e ao deixar essas palavras para trás, a vida da Irídina se esvai. Depois de um tempo, em outro lugar, o Subaru viu as mãos escuras alcançando ele. Elas o pegaram e começaram a corromper a alma dele por completo. Ele ouvia a voz daquela mulher dizendo que o ama. Ele até desejava por aquilo se isso significasse que Natsuki Subaru desapareceria para sempre. Mas... já chega! Aquela segunda voz começou a enfrentar as mãos. Ela destruiu algumas, desviou de outras, até que alcançou a mão do Subaru e o puxou de lá de dentro. Ela começou a correr, mas depois de um tempo ele resistiu a ela, dizendo que não adiantava mais. Ele pergunta o porquê dela tentar salvar ele. O Subaru diz que ela é insana por ter acreditado na perda de memórias que ele disse. Poderia muito bem ser uma mentira. Todos eles tinham enlouquecido. Nos últimos momentos, o Julius, a Beatrice e a Irídina começaram a confiar e até pediram desculpas para ele. Era insano. Todos eles ou confiaram ou se sacrificaram por alguém como ele, pelo mais idiota e mais sem salvação de todos. E por quê? A primeira vez que te conheci foi no depósito de bens roubados, na capital. O Subaru ficou confuso com o que ela tinha dito, mas a Emília ignorou isso e continuou falando. Felt tinha roubado algo muito importante de mim. Pac e eu estávamos nervosos tentando recuperá-lo, e depois de encontrá-lo, acabamos brigando com a irmã mais velha da Meili. Foi perigoso,
Mas Reinhard nos ajudou. Então, bem quando eu estava aliviada, a irmã da Meili mirou em mim. E foi aí que você me salvou. Foi a primeira vez que te conheci. Você se lembra disso? Mas como você me protegeu, ficou gravemente ferido. Então o trouxemos de volta para a mansão do Rosval conosco. Beatrice reclamou, mas ela o curou. E você se tornou amigo da Han. E tenho certeza de que da Ren também. Então, em vez da irmã mais velha, Meili enviou Majus para causar problemas. Você e Han as contiveram. Rosval cuidou dos Majus e eu estava cuidando da mansão. Foi quando prometi sair com você. Lembra disso? Muitas coisas aconteceram na mansão. Fazer maionese, beber com todo mundo, Pac fazendo nevar, jogar o jogo do rei. E então fui convocada à capital para a seleção real. Foi quando tivemos nossa primeira briga feia. Eu não queria que você se esforçasse tanto e se machucasse mais. E eu não entendia por que você estava sendo tão legal comigo. Então fiquei com medo. Eu estava preocupada que tudo acabasse quando a gente brigasse. Havia muitas emoções misturadas nas palavras que Emília estava dizendo. Uma em específico captou a atenção do Subaru. Quando eu não sabia o que estava acontecendo, apenas sendo arrastada pelo fluxo de uma situação assustadora, quando meu coração estava mais tenso, você veio correndo até mim e... Você se lembra do que você me disse lá? Não, é claro que não. Não tinha como ele se lembrar. Não foi ele quem tinha dito isso. Foi Natsuki Subaru. Mais uma vez a realidade jogou na cara dele que o Subaru que eles queriam não era o que estava ali. Era revoltante. O Subaru tinha muita inveja daquele que passou tanto tempo com aquelas pessoas. Ele pergunta de quem ela estava falando. Aquela pergunta surpreende a Emília. Essa pessoa de quem eles falam, a quem eles botam suas expectativas, essa pessoa não existe. Não era real. Ele só queria que eles parassem. Não havia necessidade deles se machucarem por alguém sem valor. Poderia ser qualquer outra pessoa. Alguém mais forte, alguém mais inteligente, alguém melhor. Meu nome é Emília. Apenas Emília. Há muitas coisas que eu tenho a dizer e muitas coisas que eu tenho a ouvir. Muitas e muitas delas. Mas agora, me deixa ouvir uma coisa. A pessoa em quem Julius confiava, em quem Beatrice acreditava, que Echidna perdoou e cuja mão eu simplesmente segurei, com quem corri, que eu quero proteger não importa o que aconteça, que eu não quero deixar morrer. Você, que nos fez sentir assim, quem é você? Por favor, me deixa escutar o seu nome. O Subaru perguntou o que alguém tão fraco e covarde como ele poderia fazer. A Emília diz que pode até ser verdade isso que ele disse, mas ela ainda queria que fosse ele. E com o rosto mais vermelho do que tudo, ela diz: se eu vou ser salva, então não me importa quem é capaz, ou quem estava no lugar certo na hora certa, ou quem quer me ajudar. O que importa é que seja a pessoa que eu amo. Meu nome é Emília, apenas Emília. Por favor, me diga o seu nome. Ele hesitou. Todas as suas inseguranças começaram a surgir, mas um após o outro, as pessoas que estavam na torre mostraram para ele que vale a pena confiar nele. Se há uma pessoa que possa salvar elas, se essa pessoa que pode salvá-las é Natsuki Subaru, então... Meu nome é Natsuki Subaru. Aquele em quem Julius confia. Aquele em quem Beatrice acredita. Aquele que Echidna perdoou. E aquele que você, Emília, deseja. Se o nome daquele homem é Natsuki Subaru, então... eu sou Natsuki Subaru. Ele talvez seja fraco. Talvez esteja com caos na mente. Mas ele decidiu que daria tudo de si para ver aquelas pessoas bem. Mas aqui, o caos e a destruição que, como se não quisessem interromper aquele momento, tinham parado, retornaram com tudo. O lugar onde eles estavam foi destruído. A Emília começou a cair, mas o Subaru usou o pouco do chão que ainda tinha sob os seus pés e pulou na direção dela. Ele abraçou a Emília durante a queda, e ela ajeitou o próprio corpo para fazer com que o impacto da queda atingisse só o seu corpo. Mas isso foi em vão. Eles estavam caindo na direção das sombras. A morte era iminente. Ali, naquele momento, seria o final daquele mundo, mas seria também um novo começo para Subaru. Num mundo novo, ele faria valer a pena as palavras que disse e escutou, e antes que ele alcançasse as sombras, Subaru diz: mesmo se você esquecer, eu não vou esquecer você. A partir daqui começará a verdadeira batalha. E assim, eu finalizo esse resumo. Cara, que finalzinho emocionante, hein? Finalmente uma declaração de amor da Emília. Infelizmente aconteceu num loop falho. Mas fazer o quê, né? Pelo menos agora a gente já sabe que só faltou uma situação apertada para a declaração acontecer num loop definitivo. O problema é que já teve várias, né? Enfim, nesse resumo, eu finalizei todo o volume 23 da Light Novel. Então a partir do próximo vai ser o 24. E lembrando,
O link para os volumes que eu tô resumindo tá na descrição dos vídeos. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.